Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende à minha meditação. Atende à voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista. Odeias a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que falam a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Porém eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade. E em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos. Endireita diante de mim o teu caminho, porque não há retidão na boca deles. As suas entranhas são verdadeiras maldades, a sua garganta é um sepulcro aberto. Lisonjeiam com a sua língua. Declara os culpados, ó Deus. Caiam por seus próprios conselhos. Lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Porém alegrem-se todos os que confiam em ti. Exultem eternamente, porquanto tu os defendes. E em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, circundá-lo-ás da tua benevolência como de um escudo. Salmos capítulo 5. Para a mente devota aqui, está apresentada uma preciosa visão do Senhor Jesus, de quem é dito que nos dias de sua carne ofereceu orações e súplicas com forte clamor e lágrimas. Versículo 1. Dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. As palavras não são a essência da oração, são suas vestes. A meditação é o melhor começo para a oração, e a oração é a melhor conclusão para a meditação. É certo que a maior parte dos homens, enquanto murmuram orações vãs, lânguidas e ineficazes, muito indignas de tocarem os ouvidos do Deus bendito, parecem, em algum grau, estabelecer uma estimativa justa sobre elas, sem esperar que sejam bem-sucedidas e não parecendo serem nada solícitos com relação a elas. Contudo, as entregam ao vento como palavras fúteis, o que na verdade são. Versículos 1 e 2. Observe a ordem e a força das palavras. Meu gemido, a minha voz que clama, e dá ouvidos, acode e escuta. Todas estas expressões evidenciam a urgência e a energia dos sentimentos e petição de Davi. Primeiro temos, dá ouvidos, ou seja, ouve-me. Mas pouco serve que as palavras sejam ouvidas, a não ser que o clamor, ou o bramido, ou a meditação sejam considerados. Como se estivesse dizendo, não consigo me expressar, nem me fazer entendido como gostaria. Tu, contudo, entendes meus sentimentos mais do que minha capacidade de expressá-los em palavras. Versículo 2. A minha voz que clama. Para um pai amoroso, o clamor de seus filhos são música e tem uma influência mágica, a qual seu coração não consegue resistir. Rei meu e Deus meu. Observe cuidadosamente estes pequenos pronomes. Rei meu e Deus meu. Eles são a espinha e a medula do clamor. Aqui está um grande argumento a favor de que Deus responda à oração. Ele é nosso Rei e nosso Deus. Não lhe somos estranhos, ele é o Rei de nosso país. Espera-se que reis ouçam os apelos de seu povo. Não somos desconhecidos para ele, somos seus adoradores e ele é o nosso Deus. Nosso por aliança, por promessa, por juramento, pelo sangue. Versículo 3. Senhor, ouves a minha voz. Observe que isto não é exatamente uma oração, antes uma deliberação. É mais fácil morrermos do que viver sem oração. De manhã, 1 hora pela manhã é como 2 ao anoitecer. Enquanto o orvalho está sobre a grama, que a graça se derrame sobre a alma. Entreguemos a Deus as manhãs de nossos dias e a manhã de nossa vida. A oração deveria ser a chave do dia e o cadeado da noite.
Nos dias de nossos ancestrais, disse Bispo Burnett, quando uma pessoa ia cedo à porta de seu vizinho, desejando conversar com o mestre da casa, era comum que os servos lhe dissessem com toda a liberdade: meu senhor está em oração, como hoje é comum dizer. Meu senhor ainda não se levantou. Te apresento a minha oração e fico esperando. Colocarei minha oração no arco, a direcionarei para o céu e então, quando atirar minha flecha, olharei e ficarei esperando para ver até onde foi. Mas no hebraico tem um significado ainda mais pleno do que este. Apresento minha oração. Essa é a palavra usada para colocar em ordem a madeira e as partes da vítima sobre o altar, e é usada também para descrever o colocar do pão da proposição sobre a mesa. Significa exatamente o seguinte: disporei minha oração diante de ti. Colocá-la-ei no altar de manhã, assim como o sacerdote coloca o sacrifício matutino. Disporei minha oração. Ou, como o velho mestre Trapp coloca, ordenarei minhas orações. Colocá-las-ei em ordem, convocarei meus poderes e os ordenarei que se coloquem em seus postos, de modo que eu possa orar com toda a minha força e orar adequadamente. E fico esperando, ou com uma tradução melhor do hebraico, e vigio pela resposta. Após ter orado, eu espero que a bênção virá. É a palavra usada em outro lugar, onde lemos daqueles que vigiavam esperando pela manhã. Então, eu vigiarei esperando a tua resposta, ó meu Senhor. Espalharei minha oração como o animal sacrificado no altar, e esperarei receber a resposta com fogo do céu, para consumir o sacrifício. Não perdemos muito da doçura e eficácia da oração pela carência de meditação criteriosa antes de começá-la e expectativa esperançosa após terminá-la. Orar sem fervor é como caçar com um cachorro morto, e oração sem preparação é como enviar um falcão cego ao encalço da presa. Deus fez o homem, mas ele usou o pó da terra como material. O Espírito Santo é o autor da oração, mas ele emprega os pensamentos de uma alma fervorosa, como o ouro com o qual se forma o vaso. Que nossas orações e louvores não sejam lampejos de um cérebro agitado e intempestivo, mas o ardor constante de um fogo adequadamente aceso. Somos como o avestruz que coloca seus ovos e não procura seus filhotes. Nós semeamos a semente e somos preguiçosos demais para buscar a colheita. Que a preparação santa unam suas mãos à expectativa paciente, e assim teremos respostas muito maiores às nossas orações. Davi apresentava sua oração a Deus e esperava olhando, não para baixo, para o mundo, para a corrupção, mas para o alto, para Deus, para o que ele diria. E se você crê, por que não aguarda com expectativa, ó cristão? Coloque-se diante de sua oração em expectativa santa, com relação àquilo que implorou com base no crédito da promessa. Versículo 4. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade. Quando oro contra aqueles que me tentam, diz Davi, oro exatamente contra aquilo que tu abominas. O Senhor odeia o mal. Aprendamos aqui a solene verdade do ódio que o Deus justo deve nutrir contra o pecado. Assim como o homem que corta com uma faca sem fio é a causa da execução do corte, mas não da ineficiência do corte ou do corte em si, pois a faca é a causa destes. Ou se um homem toca um instrumento que está desafinado, ele é a causa da execução do som, mas não da dissonância. Isso é falha das cordas desafinadas. Ou no caso de um homem que monta um cavalo manco, que o sacode, o homem é o que faz o cavalo mover-se, mas o cavalo é a causa do movimento hesitante. Da mesma forma, Deus é o autor de todas as ações, mas não do mal destas ações, isto é de autoria do homem. E contigo não subsiste o mal. Oh, como somos tolos se tentamos entreter dois convidados tão hostis um ao outro como Jesus Cristo e o diabo. Tenha certeza de que Cristo não viverá no salão de nosso coração se entretermos o diabo no porão de nossos pensamentos. Versículos 4 a 6. Aqui,
A separação entre o Senhor e o perverso é estabelecida gradualmente e parece crescer em 6 passos. Primeiro, ele não se agrada com a iniquidade. Segundo, com ele não subsiste o mal. Terceiro, ele dissipa os perversos. Os arrogantes não permanecerão à sua vista. Quarto, seu coração se afasta deles. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Quinto, sua mão se volta sobre eles. Tu destrói os que proferem mentiras. Sexto, seu espírito se levanta contra eles e é separado deles. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Estas palavras, todos os que praticam a iniquidade, podem ser consideradas de 2 formas. Primeiro, destinadas ao mais elevado grau de pecadores. Não todos os graus de pecadores ou pecadores de todos os graus, mas há grandes e repugnantes pecadores, pecadores resolutos e obstinados. Estes pecam industriosamente, o que inerentemente é artificial, com habilidade e cuidado para criar uma reputação, como se tivessem a ambição e ser considerados trabalhadores que não precisam se envergonhar de fazer algo de que todos se envergonhariam. Estes, na rigidez do significado das Escrituras, são os que praticam a iniquidade. Portanto, observe que pecadores notáveis fazem do pecado sua ocupação ou seu ofício. Ainda que todo pecado seja uma obra de iniquidade, apenas alguns pecadores são os que praticam a iniquidade, e esses assim são chamados, fazendo do pecado o seu chamado. Lemos sobre alguns que amam e praticam a mentira. Apocalipse capítulo 22, versículo 15. Pecado é uma grande insensatez, e a maior insensatez de todas é um grande pecado. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Profundo ódio por aqueles que praticam a iniquidade. Ser odiado por Deus é algo terrível. Algo assombroso é o pecado, que faz do Deus de amor e Pai das misericórdias um inimigo de suas criaturas, que somente pode ser purificado pelo sangue do Filho de Deus. Para saber o que Deus pensa sobre o pecado, veja Deuteronômio capítulo 7, versículo 22. Provérbios capítulo 6, versículo 16. Apocalipse capítulo 2, versículos do 6 ao 15. Quando um homem odeia uma criatura venenosa, ele odeia muito mais seu veneno. A força do ódio de Deus é contra o pecado, e assim nós também deveríamos odiar o pecado e odiá-lo com resistência. É uma abominação a Deus que seja também para nós. Aqueles que praticam a iniquidade perecerão. Lucas capítulo 13, versículo 27. Versículo 6. Tu destrói os que proferem mentiras. Aqueles que falam o mal devem ser punidos como os que praticam o mal. Todos os mentirosos terão sua porção no lago que queima com fogo e enxofre, seja em zombaria ou seriedade. Aqueles que mentem em zombaria, sem arrepender-se, irão para o inferno em seriedade. No mesmo campo onde Absalão travou batalha contra seu pai, estava o carvalho que mais tarde foi seu palanque. O cavalo que montava foi seu carrasco, pois o carregou até a árvore, e o cabelo no qual Absalão se gloriava serviu como corda para pendurá-lo. Poucos sabem os perversos que tudo o que agora possuem será uma cilada para os iludir quando Deus começar a puni-los. Versículo 7. Porém eu entrarei na tua casa. Que bendito este versículo. Um dizer bendito. As palavras e o sentido em si carregam consigo um contraste poderoso. Pois há 2 coisas com as quais esta vida é exercitada: esperança e medo, que são as 2 fontes de Juízes, capítulo 1, versículo 15, uma do alto e a outra de baixo. O medo vem de contemplar as ameaças e os temíveis julgamentos de Deus. Mas a esperança vem de contemplar as promessas e todas as completamente doces misericórdias de Deus. Pela riqueza da tua misericórdia. Não chegarei até lá por meus próprios méritos. Não, eu tenho uma multidão de pecados e, portanto, entrarei pela riqueza da tua misericórdia. Versículo 8. Senhor, guia-me. É seguro e agradável caminhar quando Deus nos guia pelo caminho.
Na tua justiça, não na minha justiça, pois ela é imperfeita, mas não a tua, pois tu és a própria justiça. Endireita diante de mim o teu caminho, não o meu caminho. Quando aprendermos a abrir mão de nosso próprio caminho e ansiarmos caminhar no caminho de Deus, será um jubiloso sinal de graça. E não é pequena a misericórdia quando vemos o caminho de Deus diante de nós com visão clara. Versículo 9. Esta descrição de um homem depravado foi copiada pelo apóstolo Paulo como sendo uma descrição cuidadosa de toda a raça humana, não apenas dos inimigos de Davi, mas de todos os homens por natureza. O seu íntimo é todo crime. Caso toda a alma seja infectada por tal enfermidade desesperadora, que grande e dificultoso trabalho é regenerar e restaurar os homens novamente à vida e ao vigor espiritual, quando todas as partes deles estão tomadas por tal doença mortal. Curar apenas os pulmões ou o fígado, se danificados, é considerado grande cura, ainda que executada em apenas uma parte, mas todas as partes internas são a própria podridão. Sua garganta é sepulcro aberto, um sepulcro repleto de coisas repugnantes, de miasma, de peste e morte. Mas pior que isso é um sepulcro aberto com todos os seus gases maléficos sendo emitidos para espalhar morte e destruição ao redor. Então, seria grande misericórdia se a garganta dos perversos pudesse sempre estar fechada, mas sua garganta é sepulcro aberto. Consequentemente, toda a perversidade de seus corações exala e se espalha. Como é perigoso um sepulcro aberto! Facilmente podem os homens, durante jornadas, tropeçar em um deles e encontrar-se entre os mortos. Preste atenção no homem perverso, pois não há nada que ele não diga para arruiná-lo. Contudo, aqui vem um doce pensamento. Na ressurreição haverá uma ressurreição não apenas de corpos, mas de caráter. Esta imagem retrata graficamente as conversas asquerosas dos perversos. Nada pode ser mais abominável a aos sentidos do que um sepulcro aberto, quando um cadáver, começando a putrefazer-se, exala seus vapores corrompidos. Como um sepulcro que, tendo devorado inúmeros cadáveres, ainda está pronto para consumir mais, não estando jamais satisfeito. Da mesma forma, os homens perversos, tendo derrotado muitos com suas palavras, permanecem em seu ultraje, procurando quem possam devorar. Com a língua lisonjeiam. Quando o lobo lambe o cordeiro, ele está se preparando para molhar os dentes com sangue. Versículo 10. Contra ti, não contra mim. Fossem eles meus inimigos, eu os perdoaria. Mas não posso perdoar os inimigos do Senhor. Devemos perdoar os nossos inimigos, mas não está em nosso poder perdoar os inimigos de Deus. Estas palavras já foram frequentemente notadas por homens de grande aprimoramento como sendo duras e ofensivas. Lembremo-nos de que elas podem ser traduzidas como profecias, não como desejo. Nunca ouvimos de um leitor da Bíblia que, após examinar estas passagens, tornou-se vingativo por lê-las. Quando ouvimos um juiz condenar um assassino, independentemente da severidade da pena, não sentimos que deveríamos ser justificados ao condenar outros por qualquer dano que nos tenham causado. Caso Abraão tivesse ficado ao lado do anjo que destruiu Sodoma, e visto como o nome de Jeová exigia a ruína destes rebeldes impenitentes, ele teria clamado: que a chuva caia, que o fogo e o enxofre venham. E não o teria feito em espírito de vingança, não pela carência de amor sensível às almas, mas pelo intenso e sincero cuidado com a glória do seu Deus. Versículo 11. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. A alegria é um privilégio do cristão. Quando os pecadores forem destruídos, nosso regozijar será pleno. Eles riem primeiro e choram depois. Nós choramos agora, mas nos regozijaremos eternamente. Versículo 12. Pois tu, Senhor, abençoa o justo. Esta
é uma promessa de extensão infinita, amplitude sem restrições e preciosidade intraduzível. Como o escudo não é para defender nenhuma parte específica do corpo, como a maioria das outras peças o são. Ele é uma peça destinada também à defesa da armadura do soldado. Portanto, a fé é armadura sobre armadura, uma graça que preserva todas as outras graças.